Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Abra sua Bíblia no Salmo 122. Vamos meditar aqui neste salmo e cantá-lo depois. Deixa aberto aí no Salmo 122. E vamos inicialmente fazer uma oração, tá? Nos preparando para cultuar a Deus aqui juntos. Oremos, irmãos. Eterno Deus, nosso Pai, nesse momento queremos buscar ao Senhor, através deste culto, Senhor Deus, a qual cada um de nós aqui fomos chamados e enviados pelo Senhor. Estamos aqui, Senhor Deus, para lhe glorificarmos, para realmente nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. Mas eu peço, ó Deus, que o Senhor esteja sondando os nossos corações também, nos revelando, ó Deus, aonde temos errado e o que temos feito contra a sua lei, contra, Senhor Deus, os seus preceitos. Tenha misericórdia de nossas vidas, ó Senhor, que o Senhor venha nos purificar através do ensino da palavra, que o Senhor venha nos dar ensinamentos aqui para obedecermos ainda mais os teus preceitos, as doutrinas de Cristo, Senhor Deus. Precisamos do Senhor. Precisamos do Espírito Santo para nos conduzir em um culto em espírito e em verdade. Tenha misericórdia de nós. Por nós mesmos não conseguimos lhe cultuar-nos. Não somos capazes de lhe oferecer algo que lhe seja honroso, que lhe seja agradável. Então, Pai, mediante a nossa nulidade, a nossa miséria, dispense para nós aqui graça, Deus, para que possamos lhe cultuar como lhe prescreve a palavra, Deus, a nós, como a sua vontade, conforme, Deus, o seu desejo. Obrigado, Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Salmo 122, amados. Diz o seguinte: fiquei feliz quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés pisam dentro dos teus portões, ó Jerusalém. Jerusalém é edificada como uma cidade que é juntamente compacta. Para onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão estabelecidos os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Que a paz esteja dentro dos teus muros e a prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e companheiros, direi agora: a paz esteja dentro de ti. Verso 9 e último: por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amados, como cantar este salmo? Como refletir sobre ele? Quando pensamos em Jerusalém, claro que esta Jerusalém não existe mais, fisicamente falando, né? Essa casa de Deus, quantas destruições ela já passou. Mas elas prefiguravam algo maior, a igreja de Cristo. Elas prefiguravam o nosso encontro e a nossa reunião eterna. Isso são as sombras do que se concluir em Cristo. Então, quando cantamos isso, irmãos, fiquei feliz quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Isso você pode também meditar com a nossa reunião aqui agora, que também é um antigozo daquilo que viveremos no céu, como também, amados, a Igreja Universal de Cristo, comprada pelo seu sangue. Os nossos pés, diz o salmista, pisam dentro dos teus portões, ó Jerusalém. E é por isso que ficamos alegres. O nosso sentimento de estar num culto, de cultuar a Deus, não é outro senão alegria. A alegria deve estar em nós. Não é mais um culto. Não é uma obrigação que você está fazendo aqui. Mas você está cumprindo com aquilo que lhe dá alegria. Você está se satisfazendo no Senhor. Jerusalém, diz no verso 3, é edificada como uma cidade que é juntamente compacta. Em outros salmos, o salmista vai dizer que essas muralhas é o que protege.
É uma cidade compacta, uma cidade unida. É uma cidade onde nos passa segurança, irmãos. Para onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Nos reunimos para nos contentarmos em Deus, a alegria que temos nele, mas também para dar graças ao nosso Senhor. Que você possa fazer isso, irmãos. Pois nesta casa estão estabelecidos os tronos do juízo. Nesta casa, irmãos, está estabelecido o cabeça da igreja, que é Cristo. Então temos que cantar refletindo sobre isso e orar, como diz no verso 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Quem estará nessa Jerusalém nova? Apenas aqueles que amam ao Senhor. Então, olha, devemos orar para que esse dia chegue. Devemos ansiar por isso. Assim vive um cristão. E no 7, ele diz que a paz esteja dentro dos teus muros e a prosperidade dentro dos teus palácios. Tanto aqui e certamente lá. Lá a paz reinará, lá a prosperidade em todos os sentidos também prosperará. No verso 8 e 9 diz: por causa dos meus irmãos e companheiros, direi agora, a paz esteja dentro de ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Que você possa cantar isso, que você possa se deleitar no Senhor mais uma vez. Amém? Vamos juntos ficar de pé e adorar ao Senhor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Louvemos ao Senhor no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Nossos pés pararam junto às portas, teus portais, Jerusalém, construída bem compacta, onde as tribos vão subir, pois convém a Israel para o santo nome do Senhor render sua gratidão. Lá estão os tronos de justiça, os da casa de Davi, que prospere quem te ama, pela sua paz orai. Ó Jerusalém, orai. Ele está dentre os seus muros, nos palácios ricos em por amor dos seus irmãos, por amor de amigos meus. Haja paz em ti, eu peço, pela casa do Senhor, buscarei sempre o teu bem. Amém. A próxima canção que cantaremos é Louvor do Cantor Cristão. Louvemos juntos ao Senhor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo.
Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória, hoje nós também louvor, vimos dar-te que já traz, pois nos deste Salvador, muitas bênçãos. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. A próxima canção fala quem é a nossa estrela da manhã, que louvemos juntos ao nosso Deus. É a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Deus Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu
vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Amém. Pode se assentar, meu irmão? Abra aí na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, verso 7 e verso 8. Texto que o irmão já conhece, né, que serve aqui para respaldar o nosso momento aqui de gratidão a Deus e ofertas. Se o irmão veio preparado para ofertar na casa de Deus, poderá estar fazendo após aqui a leitura e explicação do texto. 2 Coríntios capítulo 8, verso 7 e verso 8. Diz o seguinte: portanto, assim como abundares em todas as coisas, fé, em palavra, e em conhecimento, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, veja, para que abundeis nesta graça também. Eu não falo como mandamento, mas por ocasião da presteza dos outros, e para provar a sinceridade do vosso amor. Se o irmão se recordar, o apóstolo Paulo, no último capítulo da primeira carta a essa igreja, ele diz para que eles façam o recolhimento no primeiro dia da semana. E agora ele está dizendo para que eles continuem a crescer nessa graça. E algo que é importante no texto é que ele fala: eu não falo como mandamento. Como que fica, irmão, essa judaização da igreja? Onde os pastores impõem como mandamento uma obrigatoriedade o ato de você ofertar. Dízimo, esta palavra nem deve ser aplicada no Novo Testamento. Porque dízimo vem da 10ª parte de tudo que o judeu recolhia, seja as plantações, seja os animais, a colheita, tudo que ele tinha. Era a 10ª parte. E existia um propósito para a preservação de uma das tribos, a qual não recebeu parte entre as terras. No Novo Testamento, tudo se cumpriu em Cristo. Não existe mais tribos. Todos os judeus, os cristãos, se dispersaram pelo mundo. Então hoje, irmãos, trabalhamos no caráter voluntário, no caráter da graça de Deus, reconhecendo quem Ele é e o que Ele tem nos dado. Como Ele disse, assim como temos crescido em fé, em palavra, em conhecimento, em toda diligência, em vosso amor para conosco, veja para que abundeis nesta graça também. Qual graça? A graça de ofertar. Você possa fazer isso neste momento, amém? Meu irmão Vitor vai vir aqui à frente, aí vai passar aí no seu local, e você poderá então estar ofertando na casa do Senhor. Aqui estão os dados bancários para alguém que queira utilizar as plataformas digitais, né, os bancos aí. IBR Mogi das Cruzes, CNPJ, que é a chave Pix, 39799-944-1000 contra dígito 06. O banco é o 290, PagSeguro, agência 0001, conta corrente 166-165-36, dígito 5. Você poderá, então, estar aí ofertando de onde você estiver. Deus abençoe a cada ofertante nesta casa, que tem suprido e alimentado aqui a obra do Senhor. Amém?
Vamos ao texto? Estamos tratando sobre o que aqui, irmãos? Justificação em obras. Antes de falar do texto, vamos orar, né, irmãos? Por tudo que Deus tem feito por nós, por todo o seu sustento, por toda a sua graça aqui no nosso meio. Nosso irmão Fábio está ocupado? Está ali? Está, né? Tá. Pode orar, irmão? Por nós? Agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito aqui. E aqueles que não entendem ainda, né, essa graça, ainda não se desenvolveram, né? Deus não desenvolveu eles nesta graça de ofertar, que você possa orar. Né? Às vezes por falta de emprego também. Você ore a Deus para que Deus abra uma porta de trabalho. Tá bom? Vamos orar. Quero agradecer ao Senhor por toda a tua providência, por todo o teu cuidado, que o Senhor tem nos amado e nos abençoado, provendo, ó Deus, todo o nosso sistema, nos dando, ó Pai, tudo que temos, tratamentos de novo. Quero pedir ao Senhor que o Senhor possa conceder a nós, para a igreja, gratidão a Ti, Pai, para com o coração voluntário, ó Deus, e desejoso, contribuir, ó Deus, com a tua obra, entregar aquilo que é teu. Eu peço assim, ó Pai, que o Senhor nos abençoe com este coração, para graças a Deus, louvarmos o teu nome com tudo que temos. Que o Senhor possa abrir portas àqueles que não têm, preparando um emprego, ó Deus, e uma fonte de ganho. E que o Senhor possa ouvir as orações da tua igreja, sustentar a tua obra, ó Deus, até aqui, com gratidão, possamos honrar o nome do Senhor, glorificado. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Devemos ser gratos ao Senhor. Abre aí no livro, na carta de Tiago, né? A gente traz para frente, você vai achar rapidinho, no capítulo 2. Semana passada, se o irmão não se lembra, nós abordamos aqui expositivamente esta mesma carta de Tiago, dos versos 14 ao 18. Explicamos aqui, harmonizando, né, que tipo de fé a qual Tiago se refere, e fizemos aqui uma pequena abordagem sobre uma fé espúria, que é esta que ele está se referindo. Porém, agora vamos adiantar mais 2 versos aqui, onde trabalharemos expositivamente mais uma vez. E a Bíblia, a palavra de Deus, diz o seguinte, versos 19 e 20 do capítulo 2 da carta de Tiago. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Porém, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras está morta? Somente esses 2 versos. Semana que vem, vamos prosseguir com o diálogo aqui, com a exposição de Tiago. Tá? Vamos orar? Você busque nesse momento a ação do Espírito Santo de Deus, para que Ele nos forneça o entendimento necessário das Escrituras, para que você cresça na fé, no conhecimento da verdade, seja purificado através da aplicação da verdade na sua vida. Tá bom? Que a igreja seja edificada no Senhor. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua palavra, gratos, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de entendê-la, Deus. O Senhor tem nos fornecido, através do Teu Santo Espírito, a aplicação da mesma, para que possamos ser purificados, corrigidos, convencidos, exortados. E isso, Deus, eu peço que mais uma vez o Senhor o faça. Que o Senhor venha, através desses 2 versos, a falar profundamente nos nossos corações, a nos corrigir, a nos trazer os ensinos necessários para um discípulo de Cristo, pois sabemos, Pai de amor, que a Tua palavra diz para pregarmos o Evangelho a toda criatura,
e ensinar a obedecer. E estamos aqui neste culto de doutrina justamente para isso, para que possamos aprendermos a obedecer a tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ordenou. Que a sua igreja seja instrumento valioso, aprimorado para este meio de graça. Que o Senhor nos conceda, Pai de amor, aqui, mais uma vez, os ensinos necessários para a nossa vida. Obrigado, que o Espírito Santo esteja dirigindo as minhas palavras e o entendimento de cada ouvinte aqui, gerando arrependimento, gerando, ó Senhor, santificação na sua igreja. Obrigado. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, semana passada, então, abordamos no verso 14 ao 18, e Tiago disse claramente aqui, na abordagem do texto, qual é a diferença entre uma fé morta, uma fé que não serve para nada, para aquela fé que vimos lá em Romanos capítulo 3, que justifica. Então, está ficando claro para nós que esta fé que o apóstolo Paulo se referia, é sim a mesma fé que Tiago está aqui também se referindo. Não existe contradição, não existe aqui desarmonia no que Tiago fala e no que Paulo fala. E sim, eles estão falando a mesma coisa. Porém, o objetivo de Tiago é qual, irmãos? Qual é o objetivo da carta de Tiago? Deixar claro qual é a verdadeira religião. Tiago está se preocupando aqui a escrever a crentes. Lembre-se do primeiro verso do capítulo 1, que ele direciona o público-alvo da sua carta. Diz assim: Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão dispersas no exterior, saudações. Então ele está falando para crentes. Ele está falando aqui sobre pessoas que professam a fé em Cristo Jesus e estão dispersos. Somos nós, irmãos. Se enquadramos dentro disso, que somos crentes. E dentro desse público-alvo, ele tem o seu objetivo, que é no verso 27 do capítulo 1. A religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta, 2 pontos. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas do mundo. Santidade, consagração, obras de amor para com o nosso próximo. É sobre isso que ele está abordando. Então ele vai falar aqui, irmãos, no capítulo 2, sobre as evidências da fé. Você que tem dúvidas, qual a fé que eu tenho, você deve meditar nessa palavra, nessa carta de Tiago. Mas continuando, estamos aqui numa discussão. Tiago, ele aborda, seja imaginário ou não, a figura de alguém que se opõe a ele, dizendo que tem fé. Lembra-se do que foi dito? Olha o que ele diz. Por exemplo, lá no verso 18, o último verso da semana passada. Porquanto o homem pode dizer: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Existe aqui então um interlocutor. Existe aqui um diálogo, nos parece, entre o próprio Tiago e alguém a quem ele está se referindo. Alguém que tem a fé morta. Então, irmãos, estamos teoricamente numa discussão. E não vem ao caso no momento se Tiago está discutindo com uma pessoa real ou uma pessoa imaginária, porque existem essas duas possibilidades. Ele pode ter levantado essa pessoa como ilustração daquilo que ele quer abordar. Ou também pode ser que exista essa pessoa que está levantando objeções contra ele. Mas isso não vem ao caso. Não devemos nos ater se é uma pessoa imaginária ou não. Devemos nos ater ao que? Ao conteúdo desse discurso. E ele desenvolve o seu argumento da seguinte maneira: você tem fé? Eu tenho obras. A pessoa não quer dizer que Tiago tem fé e ela mesma tem as obras.
Pelo contrário, Tiago aqui está querendo nos trazer que fé e obras são coisas indivisíveis, inseparáveis, indissolúveis. Toda a conexão que precisamos para recordar a exposição de Tiago sobre uma fé falsa está na pergunta retórica do verso 18, que eu acabei de ler aos irmãos. Neste verso, ele levanta a hipótese de pessoas que dizem ter a fé separada de obras e obras desassociadas da fé. Correto, irmãos? Concluindo a impossibilidade de tal desassociação. Aqui, irmãos, diante do verso 18, ele fala: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Amados, não quer dizer aqui que um tem a fé sem obras. Aqui ele está querendo dizer: tu tens a fé? Ou seja, uma pessoa que apenas tem uma profissão de fé, uma confissão. E ele continua: eu tenho as obras. Depois vem uma segunda categoria: mostra-me a tua fé sem tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, existem pessoas que querem respaldar a sua justificação, querem dizer que são justificados ou somente pelas suas obras, ou somente pela sua fé. Aí você pode pensar: tudo bem, se é somente pela fé, está dentro de Romanos capítulo 3. Porém, que fé é essa? Que tipo de fé é essa? Tiago nos diz que as duas coisas estão juntas. É como se fosse uma moeda. Quantos lados tem uma moeda? 2 lados. A fé é a mesma coisa, irmãos. A fé é uma moeda que tem 2 lados: fé e obras. Na última parte da sua discussão sobre fé e obras, Tiago se volta para as Escrituras, a fim de mostrar que, historicamente, fé e obras são 2 lados da mesma moeda. Veja no verso 21 o que eu estou falando. Porventura não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras, quando ofereceu Isaque a seu filho sobre o altar? Então ele começa a resgatar princípios escriturísticos sobre a fé dos passados, dos nossos antepassados. E ele fala sobre Abraão. Ele se dirige diretamente ao seu oponente e urge para que ele aprenda com os ensinos da palavra de Deus. Ele vai falar sobre Raabe, ele vai falar sobre Abraão, para exemplificar que todos esses, os nossos antigos, aqueles que são ilustrados em Hebreus capítulo 11, por exemplo, os heróis da fé, eles tiveram obras tanto quanto a fé. E é necessário, irmãos, para que entendamos tudo isso, quando olhamos para a fé, que possamos presenciar as evidências dessa fé. Tiago ainda antecipa alguém que discorda nesse ponto e diz: tudo que você precisa fazer é apenas ir até a frente e fazer uma oração. E quando eu trago a aplicação de tudo que iremos falar aqui hoje, irmãos, gira em torno disto, de pessoas que acham que apenas você vir à frente, pessoas que acham que apenas uma profissão de fé é o que salva. Tudo que você precisa fazer, é o que dizem por aí hoje, é dizer: eu creio. Eu creio. Mesmo que não haja evidências exteriores. E as pessoas ainda dizem: ninguém pode dizer que Cristo é o Senhor a não ser pelo Espírito. Isso é uma passagem bíblica. Mas de que forma? Será? Eu pergunto, irmãos, o que Paulo estava querendo dizer quando escreveu isso? O que ele tinha em mente? Porque eu digo que um demônio, ele pode dizer a mesma coisa. Ele pode chamar Cristo de Senhor, ele pode chamar Cristo de Salvador e de Messias. E ele faz isso pelo Espírito? O Espírito Santo habita em demônios? É claro que não. E quanto a essas pessoas, irmãos, o que podemos pensar delas? O que você pensa do cenário da igreja hoje em dia? Quantos cristãos você conhece que com muita dificuldade você não consegue enxergar as evidências da fé? Então não estamos falando de algo hipotético aqui.
Não estamos falando de algo que não se aplica em nossas vidas. Estamos falando de algo que acontece. E como igreja, nós devemos tomar um sério cuidado quanto a isso. Porque nessas portas podem aparecer qualquer tipo de pessoa dizendo que tem fé em Cristo. E como saberemos se essa pessoa não é um trigo ou um joio, né? Como saberemos se é um eleito ou se é um réprobo? Como saberemos, irmãos? Será que devemos tomar cuidado com isso? Cristo diz o quê? Devemos se preocupar? Qual é o cuidado que a igreja deve ter com as pessoas que dizem ter fé? Porque eu observo aqui Tiago se preocupando com isso. Ele escreveu essa carta com um objetivo que eu já deixei claro para os irmãos. Agora eu pergunto, para nós, será que é simplesmente ler, entender e deixar de lado? Qual que é a aplicação desses textos para a nossa vida? Para isso, irmãos, vamos trabalhar o texto mais uma vez, a partir do verso 19. Tiago, depois de tudo que foi dito, e lembre-se, ele fala sobre a acepção de pessoas no capítulo 2, ele fala de pessoas que não têm o amor, que vê o seu irmão passando por necessidades e não atende às necessidades desse irmão. Então ele está dando exemplos práticos para nós de pessoas que não têm o amor de Cristo e dizem que têm fé. E no verso 19 ele vai dizer: tu crês que há um Deus? Fazes bem. Também até os demônios o creem e estremecem. Pessoas que se apegam ao credo apenas, ou à profissão de fé. Vocês já presenciaram, irmãos, uma profissão de fé? Todos nós aqui fizemos, né, uma profissão de fé. Falamos. Será que isso basta? Será que isso basta, irmãos? Pessoas que se apegam a esse credo e quando questionadas sobre o tipo de fé que ela tem evidenciado, elas voltam no tempo facilmente e dizem: foi lá em 1900 e bolinha, eu fiz a minha profissão de fé, o pastor me admitiu ao batismo. Quem você é para questionar que tipo de conversão eu tive, que tipo de fé eu tenho? Pois é, irmãos, Tiago é uma dessas pessoas que se levanta e começa a questionar a fé, seja de uma pessoa real ou de uma pessoa imaginária, não sabemos. Tiago constrói cuidadosamente uma apresentação da fé e das obras. Começa com uma ilustração de um irmão ou irmã necessitado. Lembra lá no verso 15 a 17? Se uma irmã ou irmão estiverem nus, carentes de alimento diário, e alguns de vós lhe dizer: ide em paz. E não só fala vai em paz, ele fala: aquentai-vos e fartai-vos. Aquentai-vos e fartai-vos. E não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? É aquele irmão que fala: vai com Deus, irmãos. Vai com Deus. Deus vai cuidar de todos os detalhes, não se preocupe. E não faz nada. Não se preocupa com nada. Tiago já falou sobre isso. Em seguida, ele interage com a pessoa que diz ter realizado muitas obras e que se apega ao credo. No verso 18 e 19, é o que estamos aqui vendo. Tu diz que tem fé? Tu fala que tem fé? Que tipo de fé é essa? Me mostre a sua fé. Tiago meio que intima essa pessoa, né? Me mostre essa fé. Que eu te mostro a minha, acompanhada de obras. Os irmãos percebem que ele está em um embate? Os irmãos percebem que ele está num diálogo, se contrapondo a alguém que crê, que diz que crê, e ele compara essa pessoa com a fé que ele tem. Aí você pode pensar: Tiago é um pouco, presunçoso, um pouco... Mas ele era um apóstolo. Ele andou com Cristo. Ele sabe muito bem a quem ele tem crido. E dentro do que ele quer expor para a igreja, irmãos, é necessário ele fazer isso. Ele está falando aqui nada mais, nada menos do que uma fé vazia. Tiago desafia esse interlocutor.
Ele fala: mostre-me sua fé sem obras, e eu lhe mostro minha fé por meio daquilo que faço. Ou seja, Tiago quer ver que tipo de fé o interlocutor possui. Ele quer ver. Assim como eu quero ver também, irmão. Eu, como pastor dessa igreja, e um dia que você for pastor, eu não sei quantos aqui tem essa vontade, esse chamado de Deus, e almeja coisa boa. Boa coisa é isso. Imagine você na frente de uma igreja. Imagine você tendo que ter um crivo sobre quem participa da ceia do Senhor. Os sacramentos. Quem é admitido como membro? Quais seriam os critérios que você colocaria? Você abriria as portas da igreja e falaria: venham todos, do jeito que estão. Sejam aqui aclamados como membros, participem da ceia, e está tudo certo. O que você levaria em consideração antes de trazer uma pessoa que diz professar o nome de Cristo, antes dela entrar e ser admitida como membro? Quais seriam os seus critérios? Amados, Tiago é bem claro quando ele indaga essa pessoa. Mostre-me sua fé sem obras, eu lhe mostro a minha fé por meio daquilo que faço. Ou seja, Tiago quer ver que tipo de fé essa pessoa possui. Se a fé não está arraigada no coração que crê, então essa fé não passa de uma série de palavras vazias. É sem valor. E hoje em dia, o mundo está saturado de pessoas apenas com palavras. As pessoas hoje dificilmente querem parar para ouvir a mensagem da salvação, devido a estarem já estupefatas, cheias de argumentos vazios. As pessoas hoje ouvem, mas não veem nada. Mas, pastor, a fé não é justamente aquilo que não vemos? Amados, não confunda o objeto da sua fé com a evidência que ela traz para a sua vida. Isso que devemos colocar. É isso que devemos entender. Se você diz que crê na justificação de Cristo, na obra de Cristo, qual é a evidência que isso traz para a sua vida? Quais são os resultados, as respostas desta fé na sua vida? Você responde como? A propiciação e a expiação. Você vive como uma pessoa perdoada. Você vive como uma pessoa remida, transformada pelo sangue de Cristo. É isso que Tiago está dizendo. É impossível que um remido, é impossível que uma pessoa justificada passe por uma situação dessa, aonde ele vê um irmão ou uma irmã, pessoa que está dentro da igreja, passando por necessidade e você não faz nada. Será que eu fui salvo? Será que eu entendi a mensagem dessa cruz? É justamente isso, irmãos. Gálatas 5, verso 6, olha que interessante que o apóstolo Paulo vai dizer. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, ou seja, judeus, nem incircuncisão, ou seja, gentios, ninguém tem efeito algum. Qualquer observação, qualquer coisa, mas sim a fé. Que tipo de fé ele fala? A fé que atua pelo amor. Essa é a fé que Tiago está querendo aqui contrapor contra essa pessoa, ou essa dita pessoa. Ele pergunta, nesse texto, no verso 19, tu crês que há um só Deus? Eu te pergunto, tu crês que há um só Deus? Essa afirmação, amados, é sinônimo de alguém que faz uma boa confissão ortodoxa cristã. A nossa confissão de fé faz isso. Ela fala que existe só um Deus. Somos um povo monoteísta, correto? Cremos em um só Deus. Como Israel. Israel era assim também.
estava rodeado de nações pagãs e com muitos ídolos. E Deus exigia o que deste povo? Que eles fizessem uma confissão monoteísta. É algo que chamamos no hebraico de Shema, ou Shema. O Shema de Israel. Que somente Ele é Deus e não há outro. A pessoa a quem Tiago se dirige deve ser provavelmente um judeu cristão. Ou seja, um judeu prosélito ao cristianismo. Porque ele cita aqui, irmãos, com essas palavras, tu crês que há um Deus? Ele tem em mente dizer o que os judeus professavam. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Esse é o Shema no hebraico. Ou seja, o dito, a oratória obrigatória para todos aqueles que confessam a Deus. Olha aqui o Shema. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Aí Tiago pega isso, que isso aqui é uma confissão de fé, tá? Isso aqui é um credo. Ele pega isso e joga nesta pessoa a qual ele está dialogando, que provavelmente é um judeu. Ele pergunta, ele fala, tu crês que há um Deus? Tu crês que há um Deus? E continua dizendo, até os demônios creem nisso. E não só creem. O que diz o texto? Creem nisso e estremecem. Tiago chega ao cerne da ilustração, ao ponto central de tudo. Aqui, irmãos, o verso 19 é aonde ele exemplifica e conclui tudo o que ele está querendo dizer. Aqui é a prova irrefutável de que existem dois tipos de fé. Aqui é a prova, está a prova, meu irmão, irrefutável de que o tipo de fé que não é acompanhado de obras é uma fé morta. Por quê? Até os demônios creem. E nós sabemos que esses demônios já estão condenados, já estão destinados a perecer no inferno. Não existe então evidências de uma fé salvífica em um demônio. E é por isso que Tiago traz esses argumentos. Nenhum anjo caído pode apropriar-se da salvação por causa dessa fé fatual. Do mesmo modo, aquele que concorda apenas intelectualmente com a verdade escriturística, mostrar envolvimento com o Deus que professa, esse é desprovido da. Aqui as coisas começam a ficar sérias, irmãos. Aqui começamos a analisar a nós mesmos. Que tipo de concordância com as Escrituras você tem? Eu te pergunto, irmão. Você acha que um demônio, ele discorda de algum ponto da Escritura? Não. Agora eu te pergunto. E você? Discorda? Se você discorda, como eu já, na prática, irmãos, por experiência, eu já me deparei com pessoas onde eu expus o texto. Texto claro. Texto claro. Não teve dúvida na exposição, eu trouxe outros textos de apoio para exemplificar e esclarecer o próprio texto. E sabe o que a pessoa disse para mim? Eu sei que está aí, mas eu não concordo. Ah, você não concorda? Esse tipo de pessoa, irmão, é pior do que um demônio. Você já parou para pensar nisso? Porque o demônio ele não duvida da palavra. O demônio ele não tem dúvida quanto que está escrito. Agora o ser humano ele quer ter a coragem. O ser humano ele é tão orgulhoso, vaidoso, cheio de si, que ele acaba sendo pior do que um demônio. Irmão, pense comigo, por favor, use a sua razão. O demônio ele está na pior espécie. Ele está no elo mais baixo de toda a criação.
para imaginar o estado dessa pessoa? É justamente isso que Tiago está dizendo. É justamente isso que ele está debatendo. Eu vejo textos como esse, irmãos, e eu clamo a Deus pela misericórdia dele para com os meus parentes, a minha parentela, os meus familiares, os meus amigos, que quando eu exponho as Escrituras, a primeira coisa que eles falam, escrito por homens, é pior do que um demônio. É pior do que um demônio. As pessoas a qual você tenta pregar e descartam a validade das Escrituras. A palavra diz que falar algo precioso, como falar da palavra de Deus, é como jogar pérolas aos porcos. Por quê? São piores do que os demônios. A fé desses, irmãos, não passam de imaginação. É só uma imaginação tola, vil. E o termo que ele utiliza é morta, né? É justamente morta. Algo morto é algo sem vida. Algo morto é algo sem movimento. Algo morto é sem calor. Já colocou a mão num defunto? Gelado. Se você pegar uma faca e enfiar nele, nada acontece. A fé dessas pessoas é como a fé de um defunto. É como a fé de alguém que não tem nem calor em si mesmo. Não tem vida, não tem reação, nada. Morta. Porque não passa de imaginação. Se uma pessoa tem apenas conhecimento de que Deus é um só e não possui nenhuma vivência de fé em Deus por meio de Jesus Cristo, ela é pior que um demônio. De acordo com Tiago, os demônios eles ultrapassam em qualidades a esses, porque ele diz que creem e tremem. Uma pessoa que professa essa fé imaginária, ela não treme, não. Ela não tem nenhum tipo de temor a Deus. Repito, é uma fé morta, é uma pessoa sem reação. Você acha que falar do juízo para essas pessoas vai despertar nelas algum senso de eu preciso arrumar a minha casa, eu preciso ajeitar a minha vida? Não vai, irmão. Não vai. O Evangelho é toda criatura. Mas isso não significa que há pessoas que descartam e não querem nada com a palavra. O que a Bíblia diz para quando Jesus envia os 70? No Evangelho de Mateus, por exemplo. Se você chegar e anunciar e aquelas pessoas não receberem, o que ele orienta para eles fazerem? Bate a poeira do seu pé e vai embora. É isso que fala a palavra. O apóstolo Paulo fez isso. E disse as mesmas palavras. Leia o livro de Atos. Na peregrinação do apóstolo Paulo, ele chega a lugares onde judeus não aceitam. Pessoas não recebem a palavra de Deus. E ele continua. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. E hoje, irmãos, chegamos ao tempo que temos que evangelizar os próprios crentes. O que tem de crente hoje em dia, pior do que um demônio, está cheio. Por quê? Cheio de arrogância. Não querem discutir, falar nem mesmo da Bíblia. Irmãos, o que eu estou falando para os irmãos é sério. Eu já cheguei para crentes e falei, vamos falar da palavra? Estamos chegando num ponto aqui, eu num diálogo com essa pessoa, onde não tem um consenso, não temos um ponto em comum. Vamos trazer para a palavra? Aí você argumenta com base nas Escrituras, e eu também vou argumentar com base nas Escrituras. Não quero saber de Bíblia. Falaram isso. Não quiseram tocar na palavra. O que é isso, irmão? Para onde estamos indo? Se encaminhando? Qual é o destino final desse trem? Para onde estamos indo? Nós sabemos. Nós sabemos. Mas que não seja você essa pessoa. Que não seja você.
Que a palavra de Deus habite no seu coração. Que você creia que aqui estão as palavras de vida eterna. Que a sua fé não seja uma fé de um demônio. Não seja somente algo consensual. Só algo intelectual. Que não seja isso. Que essa fé mostre evidências na sua vida. O conhecimento sem fé é o que está em jogo aqui nessa passagem, do verso 19. A implicação disso é que, quando ele diz, até os demônios creem nisso e estremecem, creem nisso o quê? Que crês que há um só Deus? Qual que é a implicação disso? É que mesmo entre os demônios, prevalece a verdade doutrinária. Eles confessaram o nome de Cristo durante o ministério de Jesus. Sabiam disso? Demônios, veja só, demônios fazendo confissões de fé. Já leram isso? Vou mostrar para os irmãos. Demônios que professavam essa fé. Veja que interessante. O conhecimento desses demônios do Filho de Deus os fizeram estremecer. Mas esse conhecimento não poderia tê-los salvo. Conhecimento sem fé não vale nada. Aí eu quero falar algo para os irmãos. Eu vou colocar aqui os textos. A confissão dos demônios é muito melhor do que a confissão de muitos crentes hoje em dia. Olha que estado chegamos. Veja só, Marcos capítulo 5, verso 7. Este aqui, irmãos, é o endemoniado gadareno. Lembra deles? Onde pediram, tinha uma legião dentro dele, e pediram para entrar naqueles portos. É este aqui que está sendo citado. Marcos 5, capítulo 5, verso 7. E gritou em alta voz: que queres comigo? Olha a confissão. Jesus, Filho de Deus. Olha a confissão. Do Deus Altíssimo. Altíssimo. Ou seja, tem gente hoje que traz Deus para o nosso nível. É o evangelho do coach. Né? Coloca Deus no nosso nível. Esses aí são piores do que os demônios. Porque o próprio demônio sabia que Deus estava num lugar, em uma esfera totalmente diferente da deles. Hoje não. Hoje o homem parece que ele é igual a Deus. Né? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Está vendo aqui o treme? Olha o temor. Olha o temor de um demônio diante de Cristo. Eu te pergunto, a fé que você professa, ao menos, faz isso? E eu não estou dizendo que esse ao menos é capaz de te salvar. Eu estou primeiro equiparando a sua fé, a minha fé, com a fé que um demônio tem. Porque chegamos à conclusão que um demônio crê muito melhor do que muitos crentes hoje em dia. Então a primeira coisa é, a sua fé se equipara pelo menos com a de um demônio? Exatamente, né? Mas é mentira? Aqui. Tem crente hoje, irmão, que quando o assunto é temor a Deus, eu já falei isso aqui várias vezes. Lê a palavra no vaso sanitário, fazendo necessidades. Chega na igreja como um ímpio, fica como um ímpio, sai como um ímpio. Não tem temor nenhum. Não cumpre horário, nada. Chega aqui como se fosse a casa da titia Pepeia. Faz tudo. Não tem respeito, reverência por nada. Quantas vezes, lendo a palavra de Deus, pessoas entrando e saindo, tomando água, indo no banheiro. A fé diz, irmão, não me entra na cabeça.
diante de Deus. E estamos aqui cultuando a quem? Estamos aqui cultuando a quem? A mim? A você? A Deus? Ou seja, se reconhece aqui e juntasse um monte de demônio no mesmo lugar, o mínimo que você poderia esperar é esse Cristo. Que está muito melhor do que a reunião dos crentes. Reunião de demônios. Melhor do que a reunião dos crentes contemporâneos. Olha o ponto que nós chegamos. É Cristo. Olhar para a marcha para Jesus. Exército descende. 2 milhões de crentes. 2 milhões. Você acredita? Quantos crentes você acha que tem naquele meio ali verdadeiramente? Já parou para pensar nisso? Se Paulo sozinho mudou um continente praticamente, por que 2 milhões de crentes não muda esse Brasil? Por que permanece nesse estado de corrupção? Estranho, né? No mínimo estranho. Sabe por quê, irmãos? A fé dessas pessoas não se assemelha nem mesmo a dos demônios. O que dirá a fé genuína de Deus? Ainda assim, tem um endemoniado na sinagoga, no meio da sinagoga, onde Cristo repreende e expulsa. Lucas 4:34, olha só as palavras do demônio. Olha o demônio! Que queres conosco? Jesus de Nazaré. Vieste para nos destruir? Já estava tremendo. Sei quem tu és. Olha só. Sei quem tu és. O Santo de Deus. O Santo de Deus. Claro. Infelizmente, isso é verdade. Eu digo infelizmente porque eu não desejaria que fosse assim. Mas a fé da cristandade hoje não chega nem perto da de um demônio. Aqui ele falou de um atributo de Deus, santidade. O santo de Deus também significa o ungido de Deus, ou seja, o Messias. Crê na pessoa de Cristo. Sabe quem Ele é? Eu te pergunto, você sabe quem Cristo é? Nós temos que nos perguntar isso. Porque Tiago escreveu justamente para nos confrontar. Tiago escreveu justamente para nos sondar. Saber que tipo de fé nós temos vivido. O principal exemplo da fé que não salva é essa aqui. Então, ou seja, se eu não chego com a minha fé nem perto disso, será que minha fé salva? Será que minha fé está me salvando? Será? É bom você começar a perguntar, irmão. Muitas pessoas nesse meio reformado, às vezes vêm perguntar: poxa, por que estamos tão longe daqueles homens, Jonathan Edwards, John Bunyan? Primeiro caminho, primeiro passo, é você questionar se você tem a mesma fé. A fé, não estou falando do nível de fé, mas o mesmo tipo de fé. Tipo de fé que eles. Essa é a primeira pergunta. Você tem a fé que eles tinham? Ou será que eles estão fora da curva? São homens? Eles não estão sozinhos. Na Inglaterra surgiram vários. Vários. Não era um só não. Eram vários homens de Deus. Estuda aí sobre os puritanos. Tem um curso lá na defesa do Evangelho. Estuda sobre os puritanos. Homens comuns de família. Homens comuns. Se preocupavam com a esposa, com os filhos. Veja a fé daqueles homens. E compare com aquilo que estamos vivendo aqui hoje. Esse é o tipo de fé dos demônios, que não salva. E Tiago desafia os seus leitores que dizem: minhas crenças são ortodoxas. Isso não me leva para o céu? Tem pessoas, irmãos, que eu te digo, sabem falar categoricamente todas as doutrinas.
A doutrina da justificação te explica certinho quem Cristo é, explica, sabe os textos bíblicos, conecta com tudo. Isso salva. O demônio sabe também. Se perguntasse um versículo para ele, ele sabia? Você acha que ele ia saber responder? De cor? Sabe. E você sabe? Você sabe falar sobre a justificação? Aquilo que você fala, que professa? Você sabe expor para alguém isso? Explicar corretamente isso? O que é a propiciação? O que é a expiação? Você sabe explicar a sua fé para uma pessoa? Pelo menos isso, não estou falando que isso salva. Eu estou falando pelo menos chegar perto de um demônio. É o primeiro passo para todo mundo. Chegar perto de um demônio, primeira coisa. E todo mundo, né? Não, os demônios. Pô, ninguém tem que ter medo de demônio, não. Endemonizar as coisas. Um demônio é melhor que você, irmão. Eu tenho que chegar e fica aprendendo com ele, ó. Ensina a Bíblia aí. Tem hora que eles falam. Olha o conhecimento que eles têm de Deus. Aí eu vejo o meu. E o meu conhecimento de Deus? É qual? Está feia a coisa. Tiago responde de modo intencionalmente impactante. Porque essas palavras é para impactar mesmo. Ele diz, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Já pensou algum crente chegar em você e falar, você crê em Deus? Você crê em Cristo? Aí você vai com aquele, vai encher o peito e vai falar, creio. Pois é, até os demônios creem. Você se sentiu ofendido? Você se sentiu ofendido, irmão? Porque é justamente isso que a palavra faz com a gente. Ou você não lê o livro de Tiago. Ou você lê como se fosse uma situação extra, né? Fora da realidade. Como se você não tivesse nada a ver com isso aqui. Se você ler dessa forma as Escrituras, você está lendo totalmente errado. A primeira é tudo que você lê nas Escrituras. Eu estou lendo Salmos agora. Estou lendo com a minha esposa também em casa. A primeira coisa que eu levo é a minha vida no texto. Eu faço perguntas para o texto como se fosse para mim. E eu tenho isso. Ontem eu li no Salmo 84 que aqueles que confiam, aqueles que estão com o Senhor, fazem do vale de Baca, ou seja, o vale árido, poços, cisternas. Aí eu leio aquilo e falo, quando eu passo por uma situação, quando eu passo por uma condição, as circunstâncias da minha vida são áridas, são circunstâncias que eu não vejo esperança em nenhum lugar. Quando eu passo por isso, eu encontro realmente poços, cisternas. Porque aqueles que confiam em Deus, não existe situação árida. Ele permanece. Ele faz da situação ruim algo bom. Aí eu pergunto para mim mesmo. Essa é a forma de ler as Escrituras. Esse tipo de conhecimento apenas, irmãos, aqui ó, não salva. Não salva. Considere os testemunhos teologicamente corretos que foram feitos por pessoas endemoniadas. Mas você quer argumentar que os demônios estão salvos? Você quer dizer que o próprio demônio está certo diante de Deus? Isso demonstra que é completamente impossível, irmãos. O texto demonstra que é completamente impossível ser teologicamente ortodoxo e estar ao mesmo tempo perdido e condenado. Essa perguntinha que fazemos aqui na aclamação dos novos membros, o que te faz ter a certeza que é um crente? Pode vir a melhor resposta possível. Aquilo prova alguma coisa? Não prova. O que vai provar? Sabe o que vai provar? Temos dois ali, né, novos aclamados aqui. O que vai provar é a sua convivência na igreja. É a sua vida na vida com o irmão. É você ver o seu irmão necessitado, sofrendo, e você se unir a ele em oração, em ajuda, com aquilo que você puder. Mas não de uma forma exterior, pragmática e fria,
mas sim de algo que flui, um desejo que vem do seu coração. Agora eu vejo meu irmão passando por dificuldade, sofrendo, e não faço nada, nem oro por ele. Desculpe, irmão, que tipo de fé é essa? O inferno, olha só isso, o inferno é ortodoxo em sua teologia. O inferno é cheio de teologia ortodoxa. Viu disso? Eu não estou endemonizando a teologia, não é isso não. Eu estou dizendo que somente a teologia, o conhecimento das Sagradas Escrituras não salva ninguém. Não salva ninguém. Você pode conhecê-la de cabo a rabo. Amados, devemos pensar nisso, porque isso é muito sério. É inquestionável que existem pessoas que têm uma fé que não salva. Muito embora tenham uma crença correta. Olha, irmãos, essa semana eu fiquei abismado com esse meio reformado. Tem um grupo no Telegram. É Telegram ou Telegram? Como é que fala? Não sei. Telegram, né? Enfim, tanto faz. Vocês sabem o que é. E lá tem o grupo da nossa convenção, Batista Reformado. Vocês acreditam, irmãos, que tem gente no meio reformado que defende as ideologias marxistas? Vocês acreditam nisso? O cara se diz reformado, o cara se diz conhecedor das doutrinas, da palavra, e fala que não tem problema algum você participar e crer nessas doutrinas marxistas. Eu escrevi lá assim, eu falei, é brincadeira ler isso. É brincadeira. Não sei como é que está no grupo lá, porque se eu fosse administrador, eu já tinha colocado na fogueira, faz tempo. Faz tempo. Irmãos, que tipo de fé é essa? Que tipo de fé é essa? Amados, é inquestionável que existem pessoas que têm uma fé que não salva, muito embora tenham uma crença correta. Elas dizem, eu creio, existe um só Deus. Aí você traz a confissão de fé, não, verdadeira. Confissão de fé é boa, essa aí é bíblica. Nós precisamos abrir os nossos olhos para aqueles que estão no nosso meio. Que a palavra de Deus é clara, expõe as obras das trevas. Tiago fala isso por algum propósito. Se estamos reunidos aqui é porque queremos a religião pura e imaculada, a religião verdadeira, e você faz parte disso, meu irmão. E quanto mais pura, mais imaculada possível for, assim a igreja tem que trabalhar para que seja. Mas o fato é que até mesmo os demônios concordam com tudo que está na Bíblia. Os demônios colocam os pingos em seus is teológicos. Eles têm grande inteligência, pois são dotados por seu Criador de um esplendor extraordinário. Os demônios creem que existe um só Deus, mas tremem completamente. Os demônios o têm na mente e nas emoções. Eles conhecem a verdade de quem Jesus é e conhecem o Evangelho. Eles até conhecem o seu próprio juízo final. Amados, eles estão emocionalmente persuadidos da verdade. Tanto que tremem do medo absoluto. Mas eles não se submetem, nem agem voluntariamente em submissão ao Senhor Jesus Cristo. E é aí que começa a se assemelhar com a fé de muitos, hoje em dia. Eles creem, concordam, pelo menos, mas se submetem, se sujeitam, agem voluntariamente em submissão ao Senhor Jesus Cristo. Não. É a cabeça cheia e o coração vazio. É isso. A fé desses demônios é cabeça cheia, mas coração vazio. Esse exemplo é apresentado como um alerta solene para um número incalculável de pessoas que têm uma fé que não salva. Elas conhecem e aprovam a declaração doutrinária. Elas foram batizadas e são membros das igrejas. Elas estão lá sempre,
que as portas da igreja estão abertas e ela se enganja no serviço, trabalho assíduo. Ser assíduo numa igreja salva alguém? Nem não. Nem não. São pessoas sem arrependimento, mas nunca chegaram ao ponto de confessar, abandonar o seu pecado. Não. Principalmente de reconhecer a culpa do seu pecado e de invocar o nome do Senhor para que sejam salvos. Amados, estamos aqui expondo nos domingos como que a mulher samaritana saiu depois da conversa de Cristo, correto? Vamos ver no domingo que vem agora. Qual que foi a evidência da fé naquela mulher? E vocês vão comparar com tudo que está sendo falado aqui. Vocês vão estabelecer esse contraste. Eu tenho dificuldade de cristãos, pelo menos nominais, que não reconhecem a própria culpa. Quando o erro está explícito e redundante, não tem outra escapatória de que ele é o culpado pelas suas atitudes. Aí eu te pergunto, reconhece que é culpado? Não. Ah, mas é por causa disso, é por causa daquilo outro, é por causa do chão que é preto, é por causa da cadeira também que é preta. Aí começa se agarrar em todas as outras coisas que existem. Mas a própria culpa reconhece? Eu te pergunto, a mulher samaritana reconheceu sua culpa? Eu te pergunto, um cristão tem que ter dificuldade em reconhecer os seus pecados? Confessar os seus pecados? Qual que é o modelo da oração do Pai Nosso? Perdoai as nossas dívidas. O que isso envolve? E aquela oração é uma vez na vida, outra na morte? Aquela oração é diária, é um modelo de oração. Confissão de pecados é algo comum na vida de um crente. É uma bem-aventurança ser humilde, pobre de espírito. Eu não entendo. Pessoas que se dizem cristãs e têm dificuldade de reconhecer a própria culpa. Eu não entendo isso. Amados, temos que ser pessoas arrependidas e destronar o nosso eu. Não devemos ser como essas pessoas que Tiago está aqui expondo, que nunca morreram para si mesmas, para que pudessem viver por Cristo. Sua fé é uma fé falsa. A sua profissão de fé é falsa. Sua esperança é de uma fé de mentira. Seus tronos ainda se assentam seus egos para egoístas, pessoas vaidosas, sem sequer um pingo de humildade. E às vezes é duro você confrontar essas pessoas. Passei esses dias, irmãos. Esses dias. Falando, aconselhando uma pessoa. Te pergunto, a pessoa reconhecia o próprio erro? E eu não estava sozinho, porque quando geralmente eu vou aconselhar uma mulher, eu levo alguém comigo. E estava o meu testemunho e mais do outro crente contra a pessoa. Vocês viveram isso aqui. A igreja inteira falando sobre o pecado do indivíduo, reconheceu a culpa, reconheceu o erro. Mas te pergunto, falava que cria em Cristo? Que tipo de fé é essa? Amados, que a igreja se reúne e fala, pastor, essa situação na sua vida é errada e contrária às Escrituras. Irmão, eu primeiro eu vou primeiro para a igreja. Está falando que minha conduta está errada. E eu não vou, não. Eu estou certo e a igreja inteira está errada. Isso é um nível de orgulho. Isso é um nível de ego estratosférico. Maior do que esse mundo. Que nem o demônio tem. Irmão, está cheio dele. Cheio. Então, irmão, quando você passar por um processo disciplinar, quando alguém chegar em você e expor um erro seu, claro que isso é para quem é crente. Responda a esse irmão. Receba essa exortação. Acho que é Spurgeon que falou, né? Quando falarem mal de você, não se preocupe, você é muito pior do que aquilo que ele está falando. João Calvino, né? Calvino. E é mentira? Se a pessoa viver com você, entrar no seu coração, na sua mente, e saber realmente quem você é,
Que qualidades que você vai passar para essa pessoa? Então, quando alguém chegar em você e falar, você realmente concorde, se sujeite, irmão. Peça perdão, se acerte com o seu irmão. Não estamos aqui reunidos para ter orgulho e ego. Esse é o trono do eu. Sobre esse tipo de fé aqui, irmãos, já para passar para o verso 20, é sobre aquilo que foi exposto aqui também em João, capítulo 2, verso 23 e 24. Olha só. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Pergunta é, que tipo de fé é essa? Olha o próximo verso. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Volta rapidinho. Qual que foi o agente motivador para que essas pessoas crescem, crescem nele? Uma pessoa que se aproxima de Cristo, se aproxima de Deus, visando alguma coisa, é egoísta, orgulhosa. Essas pessoas não viram até ele por causa da sua pessoa e da sua obra. Não viram até ele confiantes. Porque elas confiavam nos milagres. Porque elas confiavam nos milagres. Milagre, nas Escrituras, nunca gerou fé. Milagre nunca foi um meio para gerar fé em ninguém. Sim, para confirmar. Gerar mediante a palavra. Mediante a palavra apenas. Verso 20. Mas, olha o que diz Tiago. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Parece aqui, irmãos, nessa primeira leitura, que Tiago está trazendo esse homem para mais perto e dizendo, você precisa de provas? Quer saber, então, com argumentos mais vivos, de que esse tipo de fé é uma fé morta? Vamos por partes. Ele diz, mas ó homem vão. Essa palavra vem do grego kenos, vão. A palavra grega que define essa pessoa significa vazio. Olha só, vazio, vão, destituído de verdade. Uma farsa. Homem vão. No sentido metafórico, destituído de riqueza espiritual, de alguém que se vangloria de sua fé como uma posse transcendente, ainda que seja sem frutos de fé. Conhece alguém assim? Aquele irmão ali uma vez chegou para um crente também e falou, não, temos que buscar o fruto do Espírito em Gálatas 5. Temos que buscar a santificação. O que falar para você? Não é possível. Não, isso aí, deixa de lado. Não precisa. Ah, não precisa. Pior que um demônio. É pior do que um demônio. A palavra vão significa uma pessoa vazia, destituída de verdade. Quem age dessa forma é um hipócrita, é um mentiroso, é vazio, não tem nada dentro dele, apenas ego, vaidade, luxúria, só isso que tem. A linguagem aqui usada por Tiago está longe de ser um elogio. Você acha que é um elogio isso? Que ele está falando aqui, discorrendo? Ele é direto, vigoroso ao dirigir-se a ele. Sabe do que ele chama aqui? Homem tolo. Alguma versão aí deve ter homem tolo, Chama o cara de tolo. O fato é que as palavras de Tiago são parecidas com um comentário um tanto desdenhoso. Tolice isso. Isso está falando aí é loucura, é idiotice. Na realidade, Tiago está dizendo, você não tem base para a sua argumentação sobre fé e obras. Você não tem respaldo bíblico nenhum. Suas palavras são desprovidas de verdade, são infundadas. É por isso que tais pessoas
foge dos argumentos bíblicos. O que é um tolo? Como é que se caracteriza alguma pessoa para chegar nele e falar, você é tolo? Isso é tolice. Hoje, o que mais está aí é, quando você vê que a pessoa está caminhando para a sua própria destruição, é mais ou menos o seguinte, olha, vai devagar no seu carro, Fábio, porque daqui 100 metros tem um radar novo, tá? E a polícia está fazendo blitz ali. Aí o que o Fábio faz? Tuxa o pé no acelerador. Aí chega lá, é parado, toma a multa do radar e ainda toma a multa lá dos guardas. Eu posso chamar ele de tolo? Tolo. Um homem tolo. As pessoas que dizem que têm fé e sem ser acompanhada de obras, são pessoas tolas. Ainda mais porque dizem que essa fé salva. Porque ninguém vai chegar e falar, não, minha fé não é essa fé, não, minha fé é a fé que salva. Cuidado. Ele fala, queres tu saber? Não fala isso? Mas ó, homem vão, queres tu saber? Tiago continua a reprová-lo. Como se ele dissesse aqui, você quer provas? Você quer provas de que os seus argumentos, de que a sua fé, ela não é a fé salvífica? Quer provas? Ele está dizendo, procure nas Escrituras e você descobrirá que a fé sem obras é morta. Analise a vida daqueles homens que são citados aqui. Considere, por exemplo, Abraão, o pai dos crentes. Olha a história de Raabe e veja como ela agiu pela fé. Veja nas Escrituras. O que Tiago está falando aqui no verso 20 é chamando essa figura hipotética, que eu creio que é um judeu, não é hipotética, é realmente uma pessoa, mas aí fica a seu critério, não vai diferenciar em nada as palavras e o sentido do que está aqui. Ele está chamando essa pessoa, vem aqui, veja nas Escrituras. Se o homem está falando de fé, certamente precisa ir nas Escrituras para aprender o que Deus tem a dizer sobre esse assunto. E a fé nas Escrituras é aquela fé apenas intelectual? Me prova isso na Escritura. Me prova que a fé de Romanos 3 é a fé que apenas concorda e balança a cabeça. Prova para mim nas Escrituras que preencher um cartão é realmente o que salva uma pessoa. É esse tipo de fé que salva. Prova para mim. Prova nas Escrituras. É muito lindo. O justo viverá pela fé. É lindo, né? Está chegando a reforma aí, né, em outubro. Aí todo mundo vai falar, todas as igrejas vai colocar esse versículo lá. O justo viverá pela fé. Que fé? Que fé? Que fé é essa? A fé que Tiago fala. A fé que Tiago está aqui defendendo. Amados, isso aqui que ele fala, queres tu saber, é uma repreensão de maneira muito parecida com aquela que Jesus corrigiu os dois homens a caminho de Emaús. Lembra? Lucas 24, 25, olha só. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Todos. Estão lá aprendendo, lendo, domingo após domingo, sentando. Vai, ouve, enche a cabeça. E o coração? Está cheio de quê? E a vida? E a prática? Cadê? Tiago ainda faz outra pergunta que separa o trigo do joio. A fé sem obras é inútil, irmãos, para justificar. Tiago está rogando que tais pessoas que estão enganando a si mesmas desistam do seu testemunho morto. Isso é tomar o nome do Senhor em vão ao extremo. É você dizer que é filho de Deus, sendo que você é filho do diabo. Dizer que tem fé em Cristo, sem que você tenha obras e evidências dessa fé, é assimilar, falar que a obra de Deus é a obra do diabo. John Bunyan, no seu livro de oração, vai dizer, cuidado para orar dizendo Pai Nosso. Para você falar que é pai, primeiro você tem que ser filho genuíno.
Senão sua oração é uma blasfêmia. Tiago ainda faz uma pergunta aqui, irmãos, porque é uma pergunta correta. Queres tu saber que a fé sem obras é morta? Chamando ele para as Escrituras, e como eu digo isso? Porque agora ele vai começar a usar argumentos que semana que vem eu vou expor. Ele começa a trazer agora testemunhos fiéis de pessoas que tiveram fé acompanhadas de obra. Que é quem? Abraão, Raabe. Ele usa as Escrituras para comprovar aquilo que ele está falando. E isso você e eu deveríamos fazer. Como é que você prova para alguém que a sua fé é uma fé genuína? Ou não dá para provar? A fé é algo subjetivo, irmãos? A fé é algo ilusório? Como é que você prova na palavra, que a sua fé é a fé genuína? Você deveria começar a pensar nisso. Me dê a razão aí da sua fé. Porque a nossa fé é uma fé racional. Me traga aí as evidências. Eu quero ver. Aí você está vendo aqui, ó. Davi. Está vendo isso aqui? É que parece um pouco arrogante, né? Mas, irmãos, se alguém lhe pedir a razão da sua fé, você deve negar a alguém? Você deve falar. Veja aqui como era a minha vida. Pergunta ali para fulano. Pergunta ali para ciclano. Pergunta para minha mãe lá. Vai lá falar com a minha mãe. Aí você compara, tá vendo aqui Davi? Mesma situação. Olha o que passou na vida dele. Olha o que passou na minha. Olha o que efetuou aqui a graça de Deus. Olha como hoje eu acho. Pergunta para minha esposa quem eu era. Pergunta quem eu sou hoje. Pergunta. Nossa fé não é cega. Assim como na sua vida. Deve ter evidências. Deve ter constatações de que você é um filho de Deus. E não só algo intelectual. Então, irmãos, eu deixo aqui esse desafio para os irmãos, mas enfatizo, a fé sem obras é inútil para que você entre no reino de Deus. Ela é inútil para uni-lo ao Deus vivo. Tal fé não recebe justiça que vem de Deus. E também, essa pergunta final do verso 20, ela prepara o terreno para a próxima argumentação, que semana que vem iremos abordar. Amém? Mas hoje ficou claro que existem dois tipos de fé. E essa fé apresentada ainda ficou mais clara ainda, que não chega nem perto de um demônio. Para você ver o estado em que está a igrejas, né? As igrejas aqui nesse país. Em Mogi das Cruzes. Como é que está o estado da igreja na sua concepção? Aqui em Mogi. Muitos aqui vieram por falta de opção, né? Ah, não tem igreja bíblica aqui na região. Tem irmãos que vêm de longe, né? Porque não tem igreja. O que será? Igreja tem, né? O nome lá, igreja tem. Quando você pisa, entra lá, aí você começa a ver, aí você começa a ouvir, aí você começa a se deparar com cada aberração. Você fala, não é melhor eu andar 100 quilômetros se for necessário do que ficar aqui. Amados, as coisas estão ficando cada vez mais agravantes. Aí temos que tomar cuidado. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Você reflita sobre isso, tá? Questione, examine a sua fé mesmo. Pergunte ao Senhor, ore ao Senhor. Leia a palavra e veja os exemplos. O que mais tem aqui, irmãos, são exemplos de uma fé viva. Se compare. Se compare. Veja os sinais. Domingo, para a mulher samaritana, ali tem tanto ensino sobre uma fé verdadeira. Já começamos a falar. Isso é para nos instruirmos. E Tiago, ele tinha esse objetivo de trazer esse assunto indigesto para nós. Não é fácil não, mas é necessário. Amém? Vamos orar? Eterno Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, ao Senhor, pela tua palavra, agradecer pela igreja que se reúne mais uma vez para aprender nesse culto de doutrina. Que o Senhor Deus venha nos examinar, venha esquadrinhar os nossos corações, Deus, para nos mostrar quem realmente nós somos. Do que adianta professar uma fé morta, Deus?
Do que adianta estar aí em uma igreja, servindo, trabalhando, sendo que a minha fé não é a fé que as Escrituras falam que justifica. A fé que está em Romanos capítulo 3. É essa fé que necessitamos. É essa fé que o teu povo, que os teus eleitos têm. Uma fé que nos humilha, uma fé que nos coloca em nossas devidas situações, devidas condições. Deus, que o Senhor venha a trazer arrependimento para o seu povo. Que o Senhor venha, Deus, a cuidar de nós, nos perdoar em Cristo. É isso que necessitamos, Deus. Viver para a tua glória, mediante, Deus, a fé em Cristo Jesus. É isso que queremos, é isso que te pedimos. E que esse ensino, Deus, cada vez mais venha nos exortar e venha, Pai de amor, a nos colocar no nosso lugar. Obrigado, Deus. É isso que oramos e pedimos ao Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja, esteja com todos nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tá? Uma boa semana. Próximo encontro sexta-feira de oração. Te aguardo aqui para orarmos juntos. Bom? Deus abençoe.